Nesta aula, abordaremos os conteúdos algoritmos de busca, busca do maior e menor elementos, e veremos noções de complexidade de algoritmos. Nos algoritmos de busca, veremos busca simples, busca com sentinela e busca binária. Algoritmos de busca. O problema de busca é caracterizado pela procura de um determinado elemento em um grupo de elementos do mesmo tipo. Exemplos são: encontrar o registro de um cliente entre todos os registros dos clientes de um banco, para que seja possível informar seu saldo. Encontrar o registro de um aluno dentre todos os registros dos alunos de uma universidade, para que seja possível gerar o seu histórico escolar. Algoritmos de busca visam resolver o problema de busca e, portanto, são bastante utilizados em computação. Necessita-se de algoritmos eficientes de busca. De forma simplificada, um algoritmo eficiente é aquele que realiza sua tarefa em tempo computacional reduzido. O tempo de execução de um algoritmo de busca depende do tamanho do conjunto de elementos a serem consultados. É mais rápido procurar um elemento em um grupo de 100 itens do que em um grupo de 100.000 itens. Além disso, a eficiência do processo de busca depende do algoritmo adotado. Exploraremos o conceito de complexidade de algoritmos no sentido de tentar avaliar a eficiência dos algoritmos estudados aqui. Sem perda de generalidade, o problema será atacado considerando que os elementos a serem percorridos são numéricos, distintos e estão armazenados em um vetor. O número de elementos define o tamanho do vetor. O elemento procurado pode não estar no vetor, no conjunto de elementos, portanto. Eis um exemplo, para a gente poder analisar cada um dos algoritmos. Então está aqui um primeiro algoritmo que a gente vai processar. Então a gente vai fazer o teste de mesa correspondente a um vetor chamado números, que contém o grupo de elementos. Aqui temos um vetor com 10 elementos, posicionados pelos índices 0, 1, 2 até 9. O tamanho do vetor, portanto, é o comprimento, é o len do números correspondente, dos valores correspondentes, que é igual a 10. Então é o último elemento mais o elemento que contém a célula 0, que contém o primeiro elemento de fato, portanto é exatamente igual a 10. Exemplo 1, elemento a ser procurado, 18. Pelo que a gente olha no vetor, no conjunto de elementos, nós observamos que ele ocorre na posição 4 desse vetor, no índice 4, na quinta posição do vetor, na verdade. O elemento 5, por exemplo, que também a gente vai processar, ele não é encontrado perante todo o vetor. Aqui nós temos, então, nesse slide, o programa principal e as chamadas dos subprogramas que utilizaremos em todos os métodos de busca, que aqui veremos. O busca sequencial, com sentinela e busca binária, por último. Então, o programa principal, para que a gente possa analisar, inclusive, a eficiência de cada um dos métodos envolvidos, vai inicialmente considerar aqui que a gente tem um vetor numérico chamado números, que inicialmente é zerado o seu conteúdo. Então, na verdade, é um vetor com 10 zeros correspondentes. Então, a primeira linha lá do programa principal, no slide, tem exatamente esse conteúdo. Então, abre colchete 0, fecha colchete, 10 vezes ele. Então, essa é a forma de se construir o vetor, como a gente já viu em aulas anteriores. Então, a primeira operação que está chamando é o preenchimento, preenche números. Depois, a gente tem aqui a leitura de um dado a ser consultado. Então, é pedido, então, e convertido essa leitura do teclado para um número inteiro. Portanto, o vetor é de números, como dissemos. Então, dado é igual à conversão, a mudança de tipo, a conversão de tipo para inteiro da interação com o usuário, que dado pelo input com a mensagem escolha valor a ser procurado. Ao término, aliás, ainda em processamento, vamos pegar numa variável onde, o local onde ocorre esse elemento no vetor. Então a gente vai chamar a operação busca elemento, passando como parâmetros o vetor de números e passando o dado a ser procurado.
Caso não encontre esse elemento, retornaremos a posição -1. De outra forma, nós retornaremos a posição da ocorrência desse dado dentro do vetor. Escrever, portanto, resposta é a última operação que está invocando aí, passando o dado, né, e passando onde ele ocorre. Veremos cada uma dessas operações coadjuvantes e depois vamos ver de 3 formas se busca elemento correspondente, né? Então, pelos métodos que aqui abordaremos. Os subprogramas, preencher. Então, uma repetição definida com índice variando na lista de valores correspondentes, de 0 até o comprimento -1 do vetor, né? E valores para cada posição ind, portanto, a gente está fazendo a leitura do inteiro correspondente, a conversão para inteiro do input elemento naquela posição, na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, considerando o vetor com 10 elementos. A operação busca elemento, por enquanto só fica o cabeçalho dela aí, e todo o corpo, a suíte dessa operação a gente vai ver em detalhe em sequência. E temos, por fim, a operação escreve resposta, que recebe valor e posição pós. Se posição é menor do que 0, dado quem está indicando com -1, um valor representando com -1, o não encontrar um elemento, então se pós é menor do que 0, portanto -1, a gente vai imprimir valor e com a mensagem não foi encontrado. Caso contrário, escreveremos o valor foi encontrado na posição pós. E assim termina a operação retornando none, na verdade. Então, temos aí o programa principal com as suas 5 linhas, né, em sequência, e basta agora completarmos o busca elemento com os métodos em questão. Primeiro, busca sequencial. Então, busca simples, uma busca sequencial e simples, né? Todas as posições do vetor são comparadas com o valor procurado. Então, essa é a ideia por detrás dessa operação. Então, valores, nesse caso, contém o grupo de elementos. Então, uma distribuição possível de valores de entrada, que o usuário pode ter entrado, está aí. 7, 19, 4, 10, 18, 6, 8, 1, 3 e 12, em cada uma das posições. Nós estamos fazendo um teste de mesa, portanto, do algoritmo que logo à frente implementaremos. Então, está aqui. A gente vai varrer então todos os índices, está aqui representado por esse octógono aí, esse polígono que vai circular pelos índices, representando o ponto que estamos nesse momento. Portanto, a gente está procurando o valor 18. Inicialmente, a gente vai supor uma variável local como -1, indicando que por enquanto não encontramos. Ao encontrar, setaremos o local para esse índice. Então, inicialmente, na nossa repetição que iremos fazer sobre esse vetor, né, em todos os elementos do vetor, o índice vale 0 e o local continua valendo -1, porque estamos começando, né, só inicializamos a variável local como -1 como não encontrado por enquanto. No índice 0, nós temos o valor, referenciado pelo índice 0, temos valores em 0 como o valor 7, portanto não é o 18 que procuramos. Em sequência, né, mais um passo de procura, a gente vai ver que índice está valendo 1. Então, o índice valendo 1, valores na posição 1 tem o valor 19, portanto, não é o valor 18 que procuramos. Seguindo, o índice agora passa a valor 2, né? Vai percorrendo sequencialmente cada um dos elementos enumerados ali, como os índices do vetor, as posições do vetor. E aí nós temos o valor 4, portanto, não é procurada. Em sequência, temos o índice valendo 3, né? E temos, portanto, lá o valor 10, que não é o procurado. O local ainda continua como um valor -1. Na posição 4, finalmente localizamos o valor 18, que está ali posto, né? E nesse momento setamos a variável local para 4, certo? Continuando, embora já tenhamos encontrado, essa busca simples, ela vai até o final do vetor. Portanto, embora já tenha localizado, ele vai varrer até o final. Outros métodos a gente vai ver mais eficientes nesse sentido, algum grau de eficiência associado a isso. Bastava, já dado que a gente procura a primeira ocorrência do valor dentro da estrutura de informação, dentro do vetor, bastava parar por ali. Mas nesse algoritmo a gente vai até o fim. Portanto, a posição 5, o índice valendo 5. Temos o valor 6, o valor 8, o valor 1, o valor 3 e o valor 12. Na verdade, se houvesse mais de que um valor 18, pelo algoritmo que a gente está montando, na verdade, a gente vai ficar com a última ocorrência dele.
Então, basta que percorramos todo o vetor, pode ser o primeiro ou o último, algum deles seria o suficiente. Tipicamente, os valores aí representam chaves numa estrutura de informação mais sofisticada, uma conta bancária, qualquer coisa desse tipo. Não é? Então, a chave ela vai ser única, no entanto, poderia, de qualquer forma, ter valores repetidos, mas não tem nenhuma perda de generalidade considerando eles distintos aqui. Portanto, o resultado final, depois de percorrer todos os valores do vetor, é que o local está setado, está com o valor 4. Bom, então, eis a operação busca elemento, né, passando valores de procurado. O local é setado para -1, inicialmente é colocado como valor inicial, é inicializado com -1. Temos uma repetição definida de índice do range, do comprimento dos valores, quer dizer, gerando toda a faixa, né, de uma lista com todos os valores dos índices correspondentes, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 correspondente. E para cada passo dessa repetição, dessa iteração, né, índice vai assumir aqueles valores que a gente vinha varrendo. Portanto, se valores referenciados por índice é igual ao valor procurado, o local é setado para índice. Ao término da repetição definida, percorrendo todos os elementos previstos no vetor, nós temos, ao terminar a repetição, o acesso ao return dessa operação. Então, a gente vai retornar exatamente esse local setado. Que, se encontrado foi, o índice está num valor positivo maior ou igual a 0. Se não foi encontrado, o local se manteve em -1, como era de interesse da operação. Bom, todas as posições são comparadas com o valor procurado, né, nesse método, mesmo quando é encontrado antes do fim do vetor. Nitidamente, esta é uma busca ineficiente. O algoritmo avalia necessariamente n elementos, onde n é o tamanho do vetor. Portanto, sua complexidade é da ordem de n, representado pela notação O grande de n. Né? Então, sempre a gente vai estar preocupado quando analisar a eficiência de algum código, nas repetições que ele contém, e as repetições que contêm outras repetições são muito importantes. Ou até mesmo no caso de recursão. Recursão, então a gente tem toda uma análise do custo computacional da recursividade, que é uma alternativa para a repetição. Bom, então aqui nós temos nesse slide, né, a busca simples, utilizando o for com saída rápida, melhorando a eficiência da operação já vista anteriormente. Né? Então nós vamos refazer a operação busca elemento, melhorando a eficiência. Então, utilizando subprogramação, não se considera uma má prática de programação se realizar um return dentro de uma repetição. Né? Então, o subprograma busca elemento pode ter sua eficiência melhorada quando encontra o elemento no vetor, não necessitando repetir todos os índices previstos no for, na repetição definida. Então, fazendo uma quebra dessa procura dado que já encontrou. Então, eis o código, né, em questão. Então, busca elemento, valores e o item procurado. For, né, a repetição definida, índice dentro da faixa gerada pelo range do comprimento do vetor. Então, para todos os índices, no caso em tela, de 0 a 9, né, mas aqui está de uma forma geral, né, poderia ser qualquer vetor de qualquer tamanho, isso também iria funcionar, dado que a gente está pegando pelo comprimento dele, len de valores. Então vai de 0 até o comprimento do vetor -1. Se o valores referenciado por esse índice, portanto o vetor é o chamado valores, né, se ele for igual ao procurado, a gente retorna esse índice. Então a gente quebra essa repetição no meio. Então é uma quebra de código, tipicamente gera um custo de compreensão muito alto quando não colocado como subprograma. Então, nesse caso, que é considerado uma boa prática de programação, se é um subprograma e dentro dele apenas, então tem que ter um retorno, uma quebra da repetição definida quando encontrar o índice. Então, é um método bastante utilizado em programação. Então, caso ele termine a repetição e não tenha retornado no meio dela, né, não encontrou o índice correspondente, ele vai retornar -1. Então, ao término ali tem o comando de return, né, -1 correspondente lá para o programa solicitante, né, desse valor. Então, a gente poderia também considerar a busca simples utilizando o while, dado que o while
já por natureza, ele vai até que se atinja o elemento procurado. Então, a gente, nesse algoritmo, o processo de busca é interrompido quando o elemento procurado é encontrado, e utilizando a repetição mais adequada para fazer todo esse processamento. No entanto, o código fica um pouquinho mais longo, dado que na repetição while a gente precisa avançar o índice que está varrendo todo esse vetor. Então temos o vetor valores, né, que contém o grupo de elementos já vistos, 2, 19, 4 e todos os elementos, os 10 elementos correspondentes. E nós temos então procurado como sendo o 4, o local como sendo menos 1. Então, inicialmente está como não encontrado. E o índice começando em 0. Então inicializamos nossas variáveis correspondentes nesse teste de mesa que estamos fazendo, nesse chinês que estamos fazendo. Dado que o referenciado pelo valores em 0 não é o valor procurado, lá está o valor 7 e nós estamos procurando 4, então a gente vai avançar para o próximo índice. Índice, portanto, agora vai para 1, que referencia o valor lá, que identifica o valor dentro do vetor com o valor 19, que não é o procurado. Em sequência, né, dentro dessa repetição, enquanto não encontramos, a gente vai ter o índice 2. E o índice 2 está exatamente sobre a informação que estamos procurando. Então, o valor procurado é o 4 e lá se encontra exatamente o 4. Então, nesse caso, o local é setado. O local procurado, né, é o 2. E o índice está em 2, nesse caso. Mas, aí, nesse momento, a gente já pode terminar a repetição, né, a repetição indefinida, né? A repetição while. E nesse caso, o índice é jogado para 10, portanto, além de toda a faixa em que os índices devem variar, né? Então, indicando que terminou a busca. Então, aqui nós temos o código correspondente. Então, a primeira solução, então, nesse caso, seta o local como menos 1, o índice é setado para 0, é atribuído 0 o valor, é inicializado com 0. Enquanto o índice é menor do que comprimento de valores, né, eu tenho um candidato que vai ser processado. Na hora que eu encontrar o elemento, eu vou setar esse índice para além desse valor, quer dizer, exatamente com o comprimento, não será mais menor do que o comprimento de valores, portanto. Então tá lá, se valores referenciado por índice é diferente do procurado, eu avanço, índice recebe índice mais 1. Caso contrário, o local recebe o valor índice, portanto eu capturo a posição de ocorrência desse valor procurado, e índice é setado para 10, no caso, ou para além dos valores. No caso, se a gente está pensando no vetor de 0 a 9, seto para 10. Portanto, termina a repetição while. E ao término da operação, temos o comando de retorno ali, né, a estrutura de retorno para o local. Então, o subprograma está dando return local. E, então, aí temos mais uma solução, uma primeira solução, considerando uma repetição indefinida. Então, aqui nós temos uma segunda solução, em que inicializamos a variável índice com valor 0 e temos a condição da repetição enquanto o índice for menor do que o comprimento do vetor valores. Então, se valores referenciado por índice é diferente do elemento procurado, índice avança para o próximo. Então, caso não encontre nenhum dia, então ele vai avançar até uma hora que vai tornar falsa a condição da repetição while. De outra forma, caso não seja diferente, portanto que seja igual, a gente dentro dessa repetição indefinida, a gente também está dando um return índice, então retorna ao encontrar o local. Então usando uma repetição while e não quebrando uma repetição, né, que tem um índice que vai do início até o fim, e em termos da sua própria semântica fica mais elegante quando se percorre tudo. No entanto, aqui a repetição enquanto ela poderia ter a saída rápida de uma forma mais natural, mas acaba tendo a mesma lógica de quebra que também vinha ocorrendo na solução com for, né? Com repetição definida. Bom, ao término desse while, portanto dessa repetição indefinida, né? Mas quando não encontrarmos o valor, o return de menos 1 indicando que não foi encontrado. Busca simples utilizando o while, nesse caso aqui, em média, esse algoritmo executa n sobre 2 vezes o corpo da repetição while, dado que ele pode encontrar com o primeiro acesso
a informação, a primeira informação no vetor é exatamente o que eu busco, portanto eu termino por ali. Pode ser que eu vá até o final e varra todo o vetor e não o encontre, ou até mesmo encontre como último. E supondo que nós sempre vamos estar tendo valores que estão dentro do vetor, então a gente vai ter um custo médio de tamanho do vetor sobre 2, dado que ou é o primeiro, ou é o segundo, ou é o enésimo, uma distribuição de carga bastante grande, de valores que ocorrem no vetor, portanto a gente vai ter o custo de n sobre 2. Em algumas vezes o dado será encontrado logo na primeira posição, em outras na última posição. No pior caso, o algoritmo avalia n elementos, portanto, sua complexidade também é da ordem n, representada por notação O grande de n, certo? É claro que se os valores não ocorrerem no vetor, sempre a gente tem que partir do primeiro até o último valor dentro do vetor, portanto, a gente vai gastar sempre n nesse caso, e aumentando um pouquinho, né, essa média de n sobre 2, se a distribuição de procura, né, se os valores a serem procurados não estiverem no vetor muitas vezes. Bom, aqui nós vemos, então, nesse slide, a busca com sentinela, utilizando o while. Então, é uma ideia de se aumentar um pouquinho o tamanho do vetor, de forma a aumentar a estrutura de dado para facilitar o processamento. Como o programa é algoritmo a estrutura de dado, nesse caso aqui é um exemplo daquilo que se pode fazer em relação a aumentar a complexidade daquilo que é a memória utilizada, a quantidade de memória utilizada, de forma a simplificar o processamento. Então esse algoritmo é um representante dessa ideia, né? Então a equação lá do professor Niklaus Wirth, né? Programa é igual a algoritmo mais estrutura de dados, vista na aula de introdução, nós observamos que aquela equação aqui se aplica. Então a gente tornou mais complexa a estrutura de dado e vamos simplificar o processamento. Então o algoritmo anterior poderia executar menos comparações se não houvesse a necessidade de evitar ultrapassar o fim do vetor, caso o elemento procurado não se encontre no conjunto. Propõe-se então alocar uma posição a mais no vetor e inserir forçosamente o elemento procurado nesta posição. Portanto, o vetor tinha n elementos, agora passará a ter um a mais, sendo que sempre, em todas as buscas, o elemento será encontrado no vetor, nem que seja na última posição, dado que é um elemento que não faz parte da distribuição dos elementos válidos, né? Mas ele poderia até ser encontrado antes, então é exatamente o que a gente está querendo, né? Ao encontrar um determinado ponto, a gente para naquele ponto. Então a gente vai ver a lógica toda envolvida. Desta forma, necessariamente o elemento procurado será encontrado. Se for encontrado na posição n mais 1, significa que o elemento não pertence ao conjunto original. Apesar de executar menos comparações, o algoritmo avalia, no pior caso, n mais 1 elementos. Portanto, a sua complexidade também é da ordem de n, representado por notação O grande de n. Então, é isso o subprograma, né, busca elemento, considerando aliás, o programa como um todo, né? Porque não só o subprograma vai, nas condições ali, ser mais simples, como veremos. No entanto, o programa principal lá tinha 10 elementos, né? E nós, ali no programa principal agora, nós pegamos o elemento dado e fazemos um append ao vetor. Então, aumentamos o vetor, que tinha 10 elementos, para ter 11 elementos. Então, coloca o valor procurado no final. Esse cara é chamado de sentinela, né? Ele fica lá sempre já alocado. E da mesma forma que vínhamos fazendo, temos então onde sendo busca elemento e ao final o escreve correspondente, né? O escreve resposta. Então o busca elemento agora tem um índice setado para 0 e a nossa repetição. Enquanto valores referenciado por índice for diferente de procurado, a gente só vai avançar o índice progressivamente até o ponto em que não será mais diferente. Então, ou não vai ser diferente, poderia ser com índice valendo 0, por exemplo, logo na primeira consulta, a gente poderia observar que a gente encontrou o valor lá. Então, a gente sairia da repetição e processaria essa questão de já ter o índice, na posição desejada, né? De outra forma, ele vai ser encontrado na última lá, que a gente adicionou no final do vetor.
Bom, então a gente não precisa comparar se estourou o vetor, porque quando se processa vetor, o erro mais comum é que a gente ultrapassa os limites do vetor e referencia uma área de memória que não existe. E aí a gente tem um erro, o programa é abortado, com um erro sendo levantado pelo sistema, né? Então nesse caso não ocorrerá esse erro porque a gente adicionou o cara que a gente está procurando lá no final. Então, ao final, depois da repetição terminada, se índice foi igual ao comprimento do vetor menos 1, quer dizer, a última informação, que era a informação falsa, na verdade, o sentinela que colocamos, então a gente seta o local, né, a variável local, como valor menos 1. Então, o local do sentinela informa que não achou, né? Caso contrário, o local fica com o índice em questão. E ao término, né, desse subprograma, retorna a informação posta em local, na variável local. Ok? Então, eis a busca por sentinela. Os algoritmos apresentados até o momento foram projetados sem levar em consideração se os elementos do vetor encontram-se ordenados ou não. Caso os elementos se encontrem ordenados, algoritmos mais eficientes podem ser implementados. No algoritmo chamado busca binária, cada passo divide o espaço de busca em 2 grupos até encontrar o elemento sendo procurado. Vemos aqui nesse slide um vetor ordenado, né, com 16 informações. Então nós vamos processar a ideia da busca binária procurando o valor 14 dentro do vetor. Okay? Então é fundamental que esteja ordenado o vetor, que não haja repetição de valores ali dentro. Procurado é 14, certo? A gente vai setar, vai atribuir a uma variável nossa que vamos modelar depois dentro do nosso programa, não é? Nosso subprograma, chamada início e uma chamada fim. Então a gente vai sempre pegar somar início mais fim e dividir por 2. Então, no caso, a gente vai pegar 15 mais 0, né, e dividir por 2. Então vai dar 7,5, mas 7,5 não é índice. Então vai ser exatamente a posição 7, a parte inteira dessa divisão. Então a divisão inteira, né, que a gente viu que a gente utiliza aqui no Python, o barra barra, né, com 2 barras, isso representa a divisão inteira. Então nós estamos consultando lá o meio como o valor associado ao 7 lá. Então é o 10. Mas o 14 que a gente está procurando é maior do que o 10. Portanto, com apenas uma consulta aí, nós temos já descartada essa metade do vetor. Na verdade, todos os elementos da posição 0 até a posição 7, todos eles já são descartados com apenas uma consulta, dado que o 14 é maior do que 10, e ao consultar o meio do vetor referenciado pela posição 7, era valor 10. Portanto, como está em ordem crescente, é claro que só pode estar à direita. Então o algoritmo vai continuar funcionando com um novo início. O início que estava em 0 agora passa à posição seguinte daquela que referenciada pelo meio. Portanto, 8 nesse caso. Então a gente tem um novo início, um novo fim e vamos recalcular um novo meio. Então vai ser 15 mais 8, 23 dividido por 2, dá 11,5. Como 11,5 é inteiro, né? Não é inteiro, é ponto flutuante, então na verdade quer a divisão inteira, né? Então, portanto, vai dar 11 essa divisão inteira. E, portanto, ali nesse caso nós temos 2 comparações já sendo processadas e o valor procurado ali não se encontra, né? Então 14 é menor do que o 15 ali referenciado por valores na posição 11. E assim, portanto, a gente pode descartar esse cara, referenciado pelo índice 11, e todos à direita dele. Portanto, o fim que estava na posição 15, agora vem para a posição 10. O índice imediatamente anterior, né, àquele que era referenciado pelo meio. E por enquanto nós apenas processamos 2 comparações. E nesse caso já descartamos 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 valores dos 16. Só resta um espectro de apenas 3 valores a serem processados para se encontrar ou não. Então temos um novo início e um novo fim. Calculamos um novo meio. Então vai ser 10 mais 8, 18 dividido por 2, 9. Então o índice agora do meio é o índice referenciado, essa informação referenciada pelo 9 ali. Então, que é a informação 13. E, portanto, 14 é maior do que 13. Nesse momento, a gente pode já descartar o índice 8 e 9, dado que na posição 8 tem valores menores, né, do que 13, inclusive. É o 12, que inclusive está ali, né? A gente está vendo na tela. Então, se
temos que o início agora e o fim ficam referenciando uma única célula, a posição 10 lá, que por acaso também é a informação que procuramos, é o item procurado, né? Então o meio é recomputado e o 14 é igual ao 14 procurado, né? Então encontramos o elemento com 4 comparações. Então o local é setado, portanto, com o valor 10, representando ter encontrado esse valor, encontrado o valor procurado, né? A chave procurada. Eis o algoritmo. Então busca elemento agora tem um início, né, setado para 0 e tem o fim setado para o último índice do vetor. Então len de valores, né, o comprimento do vetor, menos 1, dado que ele começa em 0 e vai até 15 no caso em tela, né? Meio, portanto, é computado como início mais fim, divisão inteira por 2. Então, enquanto o início for menor do que fim e procurado for diferente dos valores referenciado por meio, nós vamos ajustar o início e fim fazendo exatamente o que nós vimos lá no teste de mesa de processamento do vetor de 16 posições ali. Então, caso o valor procurado seja maior do que o valor referenciado por meio, então o início passa uma posição do meio referenciado pela variável meio, né? Caso contrário, o fim é ajustado, né, para a posição lateral anterior àquela referenciada pelo meio, portanto meio menos 1. Bom, dado que a gente ajustou o início ou o fim, dependendo do passo, o ciclo de execução que a gente está tendo, nós temos um recômputo, um recálculo do meio. Meio, portanto, é início mais fim dividido por 2, a divisão inteira, portanto. Né? Bom, ao término dessa repetição, ou o início não é mais menor do que fim, ou o elemento foi encontrado naquela posição referenciada pelo meio. Então, temos uma seleção logo em sequência. Se procurado é diferente de valores referenciados por meio, local recebe menos 1, indicando que não encontrou. Se foi igual, então o local é exatamente o meio. E ao término da operação, no subprograma, nós temos o return desse local referenciado, seja ele menos 1 por não encontrar, ou o local referenciado por meio. Na busca binária, a cada passo, divide-se o espaço de busca em 2, até que o elemento procurado seja encontrado. Considerando-se um vetor de 16 posições, no máximo 4 divisões podem ser feitas. E, portanto, no máximo 4 elementos do vetor serão comparados com o elemento procurado. Observe que se o vetor for de 32 posições, vetor duplicado nesse caso, no máximo 5 elementos do vetor serão acessados, apenas um a mais. Ou ainda, se o vetor tiver 32.000 posições, apenas 15 comparações iremos fazer. Serão necessárias para definir se o elemento está no vetor ou não está no vetor, e se está onde está. Na prática, se o vetor tiver n posições, a busca binária avaliará, no pior caso, logaritmo de n na base 2 elementos. Então, portanto, a sua complexidade é dita como da ordem de log de n, representado por notação O grande log de n. Então, é um custo computacional bastante baixo, inclusive o limite inferior para o problema de busca. Dado que nós vimos já busca por um elemento, né? Seja essa busca feita num vetor desordenado ou num vetor ordenado e com a capacidade a complexidade de menor custo, inclusive, de custo médio também, da busca binária ser muito importante, muito eficiente. Agora também vamos ver a busca não mais por apenas uma informação. Na verdade, tem uma distribuição de valores num vetor e a gente quer encontrar o menor e o maior elementos dentro dessa estrutura. Então, esse problema de busca é chamado busca do menor e maior elementos. Esse problema é caracterizado pela procura do menor e do maior elemento em um grupo de elementos do mesmo tipo. Sem perda de generalidade, o problema será atacado considerando-se que os elementos a serem percorridos são números, são numéricos e estão armazenados em um vetor. Esses elementos podem não ser distintos, portanto pode ter repetições. O número de elementos define o tamanho do vetor. Então, aqui nós temos o vetor valores com a distribuição lá dos seus 10 elementos, né? 4, 19, 4,
10, 18, 6, 19, 1, 3 e 18. Então tem as posições, né? Os índices correspondentes 0 a 9 dos 10 elementos e respostas. Então, por exemplo, no caso para esse exemplo em tela, nós temos o menor elemento como sendo 1 e o maior elemento como sendo o 19. Eis, então, os subprogramas coadjuvantes, né? O preencher valores, que é uma repetição definida lá, permitindo que o usuário preencha todos os elementos do vetor, tendo uma interação com ele e a conversão para o número inteiro, assim como já tínhamos visto, né? E temos a operação escrever infos. Então, no caso, o escrever está dando um print. O menor elemento é igual à informação associada ali naquele vetor de duas posições, de infos. Então, infos de 0 é o primeiro elemento. E o maior elemento é o referenciado pela segunda informação nesse vetor. Então, esse vetor vai retornar para a gente, vai ser passado para a gente nessa operação, né? Na primeira posição, o menor elemento, e na segunda posição, o maior elemento. Então, o programa principal ali, números então inicializados, é zerado, né? Com os 10 valores zero, né? Vamos preencher com a operação ali em tela, e já utilizada previamente também em outros algoritmos. Temos aqui então a variável extremos, que vai receber o resultado dessa busca menor e maior elementos, tá certo? Que nós vamos implementar em sequência. E ao término vamos escrever esses extremos que é o vetor retornado pela operação lá, buscar menor, maior elementos. Então temos um parâmetro aí chamado valores, né? Que é o vetor em si. Nós temos então duas variáveis aí chamadas menor e maior, que são aqueles valores que a gente quer identificar quais são os valores dentro da estrutura de informação que representam, né, o menor e o maior. Pegamos o primeiro e setamos esse valor e atribuímos esse valor na primeira posição como sendo o menor e sendo o maior. Fizemos isso como menor é igual, né, recebe valores de 0 e maior recebe valores de 0 também. E depois repetimos, a partir do segundo elemento, portanto da posição 1, até o término do vetor, vamos percorrer todos os índices correspondentes e vamos observar o valor referenciado por esse índice. Então, se o menor for maior do que o valor referenciado, um novo menor apareceu. Então a gente sempre quer capturar, em um dado instante, o menor ou o maior, dado que temos um valor válido já setado. E nós estamos, portanto, observando sempre o valor contido em menor. Se aquilo que estava ali, aquele valor que estava ali, é maior do que o em processamento, o novo menor será identificado. Então, o menor é aquele valor referenciado por índice. Caso contrário, ele pode ser, o maior até então, é menor do que o valor referenciado por índice. E temos um novo maior, o maior referenciado por valores de índice. Ao termos dessa repetição definida, varremos todo o vetor. E podemos, então, retornar dessa operação. Retornamos, portanto, um vetor contendo duas informações. A primeira é a informação na variável menor e a segunda, o valor maior, referenciado pela variável maior. O algoritmo apresentado encontra o menor e o maior elementos em um vetor de n elementos. Dado que cada um dos n elementos é avaliado necessariamente uma vez, a sua complexidade é da ordem de n, representado por uma notação O grande de n. Nesse momento, você é chamado, nesse slide, você é chamado a acessar um botão, né, a clicar esse botão, para fazer os exercícios relacionados a essa aula. Então, boa sorte na execução desses exercícios. Nesta aula 6, vimos os conteúdos de algoritmos de busca, busca do menor e maior elementos e noções de complexidade de algoritmos. Até a próxima aula.